Olá! Hoje a gente vai decifrar um código que é assim essencial para a vida, o mundo oculto das vitaminas do complexo B e da vitamina C. Mas olha, a gente não vai olhar para elas como se fossem peças soltas, sabe? A ideia aqui é descobrir como elas funcionam como uma equipe super coordenada, uma verdadeira orquestra bioquímica que comanda tudo, desde a energia nas nossas células até a própria estrutura do nosso corpo. Vamos começar entendendo o papel fundamental que elas desempenham. Para começar, um ponto que é crucial. Essas vitaminas não são fonte de energia direta. É muito comum pensar nelas como se fossem combustível, mas não é bem assim. A melhor forma de imaginar é como chaves moleculares. Elas são o que a gente chama de coenzimas, umas moléculas auxiliares que se encaixam nas enzimas, que são as proteínas que fazem as reações acontecerem no corpo, e basicamente ligam essas enzimas. Sem essas chaves, as fechaduras do nosso metabolismo, ou seja, as reações que transformam comida em energia e que constroem nossas células, simplesmente não abrem. Elas são a faísca que faz toda a máquina celular funcionar. Então, para a gente entender essa sinergia de um jeito bem claro, nós estruturamos nossa análise em 3 atos, seguindo a lógica do próprio corpo. No ato 1, a gente vai ver a usina de energia, ou seja, como a comida vira combustível para a célula. No ato 2, os construtores celulares. Vamos ver como essa energia é usada para construir DNA e proteínas. E, por fim, no ato 3, os especialistas estruturais, que são aqueles que cuidam da manutenção e de funções de altíssima precisão. E assim a gente começa nosso primeiro ato, a usina de energia. O foco aqui é o processo mais básico de todos. Pegar os carboidratos, as gorduras e as proteínas da nossa alimentação e transformar tudo isso em ATP, a adenosina trifosfato, que é a verdadeira moeda de energia universal que alimenta absolutamente tudo em cada célula do nosso corpo. E no coração dessa usina, a gente tem um trio inseparável, B1, B2 e B3. A B1, ou tiamina, é a faísca inicial. Ela atua num passo-chave para quebrar carboidratos. Sem ela, o sistema nervoso, que consome uma energia absurda, é o primeiro a sentir o baque. Daí vem a doença clássica, o beriberi. Em seguida, entram a B2, riboflavina, e a B3, niacina. Pensa nelas como as transportadoras de elétrons. Elas capturam a energia liberada na quebra dos alimentos e levam essa energia para o estágio final da produção, lá na mitocôndria, onde uma quantidade enorme de ATP é gerada. A falta delas dá problema em tecidos que se renovam muito, como a pele, levando a dermatite e, no caso da B3, a pellagra, a terrível doença dos 3Ds: diarreia, dermatite e demência. Enquanto aquele trio B1, B2 e B3 lida principalmente com os carboidratos, tem uma outra vitamina que é a mestre do metabolismo das gorduras, a B5, o ácido pantotênico. Ela é a peça central da coenzima A, uma das moléculas mais importantes de todo o metabolismo. Essa coenzima A é indispensável para que os ácidos graxos, ou seja, a gordura, consigam entrar no ciclo de produção de energia. Sem B5, a queima de gordura para gerar combustível fica, assim, muito comprometida. Por isso que a falta dela se reflete direto em falhas de energia, como atraso no crescimento e problemas reprodutivos. Certo, com a energia gerada, o corpo agora pode focar em construir e reparar. A gente entra então no ato 2, os construtores celulares. Aqui vamos ver as vitaminas que pegam essa energia e usam para sintetizar as moléculas mais importantes da vida, as proteínas, que são os tijolos, e o DNA, que é o manual de instruções. Neste ato, 2 vitaminas são as protagonistas. Primeiro, a B6, piridoxina, a especialista em aminoácidos. Ela é a coenzima que rege o metabolismo dos bloquinhos que formam as proteínas. A função dela é tão crucial que ela é essencial para fazer proteínas complexas como a hemoglobina. A falta de B6 pode levar a um tipo específico de anemia em que o corpo não consegue produzir hemoglobina direito, mesmo que tenha ferro disponível. E ao lado dela, temos a B9, o ácido fólico, o arquiteto do DNA. A principal função dele é permitir a criação dos componentes do nosso material genético. Sem B9, não tem como fazer DNA novo, o que impede a divisão celular. É por isso que a suplementação é tão crítica na gestação para evitar defeitos no desenvolvimento do feto. Agora, um caso muito especial, a vitamina B12, ou cianocobalamina. A estrutura química dela é única entre todas as vitaminas, porque ela tem um átomo de metal,
o cobalto, bem no centro. Mas a origem dela é ainda mais fascinante. Ela é produzida exclusivamente por micro-organismos. Plantas não produzem B12. Ela entra na nossa cadeia alimentar de forma indireta. Bactérias no sistema digestivo de animais herbívoros produzem, ela se acumula nos tecidos deles e a gente obtém comendo carne ou laticínios. Isso faz do B12 uma preocupação seríssima para quem segue dietas veganas estritas que precisam de suplementação. Bom, a gente já viu como essas vitaminas constroem, mas antes de ir para o nosso ato final, vamos aprofundar um pouco nas consequências diretas e bem severas de quando essas chaves da construção estão faltando. Vamos focar em duas condições clássicas: a anemia, que está ligada ao trio B6, B9 e B12, e o escorbuto, que a gente já vai ver. Então, por que a falta dessas vitaminas causa anemia? Esse infográfico ilustra de um jeito brilhante os 3 caminhos principais. Primeiro, falha na divisão celular. Sem B9 e B12, a produção de DNA para e a divisão celular lá na medula óssea falha. O resultado, a produção de glóbulos vermelhos, as hemácias, é interrompida. Segundo caminho, falha na produção da hemoglobina. Sem B6 para mexer com os aminoácidos ou B12 para ajudar na síntese de RNA, a produção da proteína hemoglobina despenca. As hemácias até podem existir, mas elas não conseguem carregar oxigênio. E terceiro, a falha na produção de aminoácidos essenciais, como a metionina, que depende da B12. Sem esse bloco de construção, a produção de todas as proteínas para, inclusive a hemoglobina. Todos os caminhos levam ao mesmo problema: menos hemácias funcionando para transportar oxigênio. Finalmente chegamos ao nosso terceiro e último ato, os especialistas estruturais. Ah, e um detalhe, pode ignorar o número que aparece aí no slide, tá? A gente está mesmo no ato 3. Depois de gerar energia e construir os componentes básicos, o corpo precisa de vitaminas para funções de altíssima precisão, cuidando da integridade estrutural e de reações de síntese muito específicas. Aqui a gente tem 2 grandes especialistas. De um lado, a biotina, ou B7, a adicionadora de carbono. A função dela é atuar em reações que adicionam átomos de carbono em moléculas, um passo essencial para sintetizar glicose e ácidos graxos. Do outro lado, a estrela da integridade estrutural, a vitamina C, a arquiteta do colágeno. O colágeno é a proteína mais abundante do corpo, é tipo o cimento que dá firmeza para a pele, para os órgãos e principalmente para os vasos sanguíneos. E aqui tem uma curiosidade evolutiva. Nós, primatas, incluindo os humanos, perdemos a capacidade de produzir nossa própria vitamina C. Somos uma das poucas espécies que precisam, obrigatoriamente, pegar ela da dieta. E o que acontece quando essa arquiteta falta ao trabalho? O resultado é o escorbuto. E a lógica é bem direta, como este infográfico demonstra. A falta de vitamina C leva a uma produção de colágeno toda defeituosa. Sem colágeno para reforçar, as paredes dos vasos sanguíneos, especialmente os capilares, que são super fininhos, ficam extremamente frágeis. E essa fragilidade causa hemorragias espontâneas, que aparecem de forma clássica no sangramento da gengiva. Essa perda contínua de sangue, por sua vez, também ajuda a criar um quadro de anemia, fechando o ciclo. Ufa, bastante coisa, né? Para a gente consolidar tudo o que vimos, esta tabela nos dá um panorama geral. É interessante observar a conexão direta. A função-chave, como o metabolismo de carboidratos da B1, se reflete diretamente na sua deficiência, o beriberi neurológico, já que o cérebro depende muito desses carboidratos. O mesmo padrão se repete para cada uma delas, da produção de energia à síntese de DNA e colágeno, mostrando como cada função é absolutamente vital. E isso nos leva à nossa grande conclusão. O ponto crucial é este. As vitaminas do complexo B e a vitamina C não são agentes isolados. Elas formam uma verdadeira orquestra bioquímica. A energia gerada pelo trio da respiração, B1, B2 e B3, é usada pelos construtores B6, B9 e B12 para criar as estruturas que são mantidas pelos especialistas, biotina, vitamina C. Elas provam que a saúde não depende de um único nutriente, mas de um equilíbrio complexo e de uma dieta que seja de verdade variada. Isso nos deixa com uma reflexão final. Qual parte desta orquestra bioquímica é mais surpreendente? A dependência total de micróbios para se obter a B12 ou a incapacidade do nosso próprio corpo de produzir vitamina C, algo que a maioria dos animais faz sem o menor esforço? E como essa compreensão da interconexão muda a visão que se tem sobre uma dieta equilibrada? A resposta mostra que cada refeição é uma oportunidade de fornecer a todos os músicos os instrumentos de que precisam para tocar a sinfonia da vida. Fica aí a reflexão para a próxima refeição.